Por que é importante solicitar um exame laboratorial e quais os cuidados que o profissional deve ter ao solicitar um exame? Se você quiser saber sobre esse tema, então, vem comigo. Fala pessoal, aqui é o professor Dr. Odilon Abraim e nessa aula a gente vai falar sobre fundamentos dos exames laboratoriais, especificamente o exame de sangue, que é o exame mais solicitado e que tem uma grande frequência, que muitos profissionais, infelizmente, ainda não sabem interpretar e nem a relevância clínica do exame laboratorial. Antes, aquele recado importante para você se inscrever, se você quiser, e curtir caso você tenha gostado. E a pergunta que vale R$1 milhão, que é a principal, é por que solicitar um exame laboratorial para o seu cliente? E é simples, quem vê cara não vê coronária. Você precisa identificar quais as características clínicas do teu paciente para uma futura tomada de decisão. Independentemente da sua profissão, se você é médico, se você é profissional de educação física, nutricionista, ou seja, é para monitorar a saúde, até um diagnóstico, um prognóstico e até identificar um perfil nutricional do teu paciente, do teu aluno. Até para você estabelecer uma meta e um objetivo. Vamos supor que você atenda uma pessoa com diabetes mellitus tipo 2. E a característica desse paciente é hiperglicemia e resistência insulínica. Qual seria uma meta? Reduzir essa glicose plasmática ou glicemia, já é uma meta, e reduzir também a insulina circulante. Reduzir a hemoglobina glicada. Quando você recebe o exame, é importante que você estabeleça uma meta que seja viável, factível. Você vai sentar não na frente do paciente, mas ao lado. E o profissional bem capacitado hoje, ele faz isso. Também, quando eu falo de exame laboratorial, é interessante porque você consegue detectar uma falha que está ocorrendo na tua intervenção, que pode ser uma intervenção dietética, uma intervenção com exercício, uma intervenção com remédio. Quer dizer, não está funcionando a minha terapia, a minha intervenção. E por quê? Aí você vai ter que investigar. Outra característica para você solicitar um exame laboratorial é analisar a necessidade do teu paciente, do teu cliente ou atleta. Para também você individualizar a prescrição, tanto medicamentosa, com exercício, com nutrição. O profissional da área da saúde que sabe interpretar um exame laboratorial, falando aqui mais, por exemplo, do exame de sangue, o hemograma, por exemplo, o lipidograma, ele já está na frente. Porque muitos só sabem olhar valores de referência e não é assim. Existe muita tomada de decisão quando você tem um olhar mais clínico. E por último, não menos importante até para você classificar o teu paciente, até se for um projeto de pesquisa. Vamos supor que você esteja trabalhando aí com síndrome metabólica. Quais são as características? Hiperglicemia, hipertensão arterial, um HDL baixo, um triglicerídeo elevado, que é a hipertrigliceridemia. E aí tu vais classificar quem tem síndrome metabólica e quem não tem. Quem não tem não vai participar desse projeto de pesquisa. E o processo laboratorial, o exame laboratorial, ele é dividido tecnicamente em 3 fases. A fase pré-analítica, que é a preparação do nosso paciente. Se você já fez uma endoscopia, uma colonoscopia, você sabe que tem uma preparação que é muito bem específica, porque se você erra nessa fase, você vai errar nas outras fases. A fase analítica, que é a fase literalmente da coleta de dados, e a fase pós-analítica, que é a entrega do resultado. E a gente sabe que na fase pré-analítica, que é a preparação do paciente, acontecem muitos erros, às vezes pela falta de comunicação do profissional da área da saúde com o paciente. Por exemplo, eu sou profissional de educação física, eu trabalho com avaliação física, avaliação metabólica, e quando eu vou aplicar um teste que é a calorimetria para avaliar o metabolismo, é importante que ele não treine antes desse teste, que ele tenha um jejum de pelo menos 4 horas, que ele não pratique uma sauna, alguma atividade que possa impactar no metabolismo, e eu explico isso para o paciente. Existe uma preparação para esse exame, que é a calorimetria. Um outro erro muito comum na fase pré-analítica é você solicitar o exame errado. Porque hoje parece que está na moda solicitar toda a tabela periódica. Você quer avaliar de A a Z e não funciona assim. O profissional bem capacitado, ele vai solicitar o que é necessário para esse paciente, até porque tem uma questão financeira. Um outro erro que acontece bastante é o jejum inadequado. Se for um exame de sangue, é muito comum solicitar o jejum. E quando tem um lipidograma, que é o perfil lipídico, normalmente são 12 horas.
Se tiver a glicemia em jejum, normalmente 8 horas. E muitos pacientes, às vezes, não respeitam isso e pode gerar um erro na fase pré-analítica que, consequentemente, vai gerar um erro no resultado. A outra fase, não menos importante, é a fase analítica. Então, um aparelho mal calibrado, um reagente vencido, uma técnica incorreta que você ali acabou vacilando em alguma análise vai gerar também um resultado equivocado. Só que aqui já muda o nome, porque é a fase analítica. Mas a grande maioria dos erros acontecem na fase pré-analítica e pós-analítica. Já na fase pós-analítica é a entrega do resultado. E essa semana eu estava até numa clínica, fui fazer lá um ultrassom abdominal e uma paciente estava revoltada, gritando, esperneando. Por quê? Já tinham ligado 2 vezes para ela ir buscar o resultado. Ela foi as 2 vezes e o resultado dela não estava lá. E ela morava longe, então ela ficou revoltada e com direito. Inclusive, ela quis cancelar porque ela tinha feito de maneira privada esse procedimento. Então, pode acontecer uma falha na liberação do resultado, ou trocaram de nome também, que pode acontecer, já aconteceram até processos envolvendo situações nessa fase, que é a fase pós-analítica, ou até a demora na liberação do resultado. O resultado que estava previsto para hoje foi entregue daqui a 3 semanas. Isso realmente vai atrasar a vida do paciente e do médico. E a gente vai perceber que, dependendo do exame, mas eu vou falar mais do exame de sangue, existem diversas variáveis que podem influenciar. Um exemplo é a idade. Se eu estou avaliando testosterona, a gente sabe que normalmente o idoso ele vai ter uma secreção, uma expressão inferior de testosterona. Então, quando você for analisar aí o ponto de corte, sempre olhe a idade. Um outro exemplo aqui é a fosfatase alcalina, que é a ALP, que ela tende a ter um pico durante o crescimento, porque você está estimulando ali mais osteoblastos. E quando você passa dessa fase, pode reduzir um pouquinho essa expressão da ALP, que é a fosfatase alcalina. Um outro exemplo clássico é o aumento do colesterol ou a hipercolesterolemia pós-menopausa. Outra variável importante é o gênero. A gente sabe que os homens, em geral, eles têm mais massa muscular. E aí a creatina quinase, que ela é expressa pelo tecido musculoesquelético, ela pode ser superior no gênero masculino. Quando você for analisar, sempre leve em consideração idade e gênero. Um outro exemplo clássico é o eritrograma. O eritrograma é a série vermelha. E a gente está avaliando ali hemácia, hemoglobina, e as mulheres têm um ponto de corte diferente do homem para a hemoglobina. E a gente sabe que também, dependendo da fase ali, pode dar um valor mais baixo por conta que ela perde sangue da menstruação. São fatores que podem influenciar. Cada gênero tem sua peculiaridade e a gente tem que respeitar e interpretar de maneira coerente. Outra variável importante é o IMC. Pessoas que têm o IMC, as pessoas com sobrepeso e com obesidade, elas podem produzir mais citocinas pró-inflamatórias, que podem advir aí das adipocitocinas. Então, os marcadores inflamatórios podem estar mais elevados. Um exemplo, proteína C reativa, TNF-alfa, interleucina 6, e classicamente a gente vai observar isso nos estudos. Um outro exemplo, os marcadores hepáticos, aspartato aminotransferase, alanina aminotransferase, o gama-GT, e até os parâmetros aqui cardiometabólicos. Eu coloquei até esse artigo aqui que fala sobre a proteína C reativa em jovens, no caso aqui crianças e adolescentes, com ou sem obesidade. E os autores até concluíram o seguinte, que os valores de PCR ultrassensível, eles estavam elevados à medida que o IMC estava elevado. Ou seja, existe uma correlação positiva ou uma associação entre o IMC e a proteína C reativa, que é o marcador de inflamação clínica de baixo grau. E isso foi a conclusão dos autores. Então é interessante. A maioria dos indivíduos que não têm excesso de peso, eles apresentaram as concentrações de PCR abaixo de 2 mg por litro. Então leve em consideração também a característica morfológica do seu paciente. Então só para repetir, falamos da idade, falamos do gênero e do IMC. Uma outra variável que pode impactar também é o jejum. Por exemplo, se o paciente for fazer análise do lipidograma, que é o perfil lipídico, a recomendação 12 horas de jejum. Só que o excesso de jejum também pode mascarar, porque vai afetar a glicemia, a concentração de ácidos graxos e até a proliferação de corpos cetônicos. Então tome cuidado também com o excesso de jejum. E dependendo hoje da diretriz, do guideline, eles até colocam aí pontos de corte para
pessoas que fizeram jejum e sem o jejum. Eu peguei aqui da última diretriz de dislipidemia brasileira e olha a diferença. Quando você faz uma análise do triglicerídeo com jejum, que a recomendação é ficar abaixo de 150 miligramas por decilitro, e sem o jejum, o valor ele sobe um pouquinho, 175. Então tem diferença. Um outro exemplo aqui é a diretriz brasileira de diabetes, que coloca o ponto de corte aqui para a glicemia em jejum, são 8 horas em média, e a recomendação é que você fique hoje abaixo de 100 miligramas por decilitro. Se tiver entre 100 a 125 seria pré-diabetes, e acima de 125 diabetes mellitus tipo 2. Um outro teste que a gente também utiliza o jejum é o TOTG, que é o teste de tolerância oral à glicose. Outra variável, talvez essa daí gere impacto, que é a galera da cachaça, a ingestão do álcool. Aquelas pessoas que tomam muita birita, muita cachaça, isso pode afetar. Toma cachaça! Triglicerídeo, aspartato-aminotransferase, alanina-aminotransferase, que são marcadores hepáticos. Lembra que o álcool ele vai ser metabolizado pelo fígado. Se você bebe muita cachaça, muita birita, vai afetar o teu fígado. E aumenta a predisposição até para a esteatose hepática de origem alcoólica. Uma outra variável aqui seria o VCM. O álcool está associado com o aumento do VCM e o paciente ele pode apresentar até alguma disfunção ali da série vermelha. Então, o médico ele vai ter que analisar isso. A gente percebeu aqui que diversas variáveis podem se afetar a nossa interpretação do exame laboratorial, especificamente o exame de sangue, como a idade, gênero, os aspectos morfológicos e até o álcool. E tem uma variável que eu coloquei aqui, uma interrogação, que talvez muitos acabam esquecendo ou negligenciando, que é o nível de atividade física. Mas, infelizmente, não temos pontos específicos de corte para as pessoas que são fisicamente ativas. Mas, dependendo da variável, isso pode ser impactado. Galera, essa foi a aula 1 sobre a interpretação de exames laboratoriais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, coloca aqui no comentário, porque vai ser um prazer responder também qualquer dúvida de vocês. Aquele abraço, até a próxima aula.